Olá, agradeço a você pela tua conexão. Estamos em mais um Célula Online. Estamos desenvolvendo um estudo sobre o discípulo, não é? Como uma entrega, um compromisso integral nas mãos do Senhor. E essa é a temática que nós estamos, no momento, tratando de vários aspectos do mesmo assunto. E hoje nós vamos trazer o estudo número 20, o que impede o nosso compromisso, ou seja, o que embaraça a minha entrega ao Senhor. Porque para conhecer o melhor de Deus, como nós falamos a semana passada, eu tenho que entregar. Mas o que me impede de entregar? Aí nós vamos só citar alguns pontos, não vou entrar em detalhes porque é um estudo grande e o nosso tempo aqui é limitado, ok? Muito bem, vou ler aqui um texto no livro de 2 Reis, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 3. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, do mais simples até os mais importantes. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé no lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Essa renovação representa um voto, ok? Voto fala de compromisso. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confirmou, ratificou, desse modo, os termos da aliança escritos no livro, e todo o povo se comprometeu com a aliança. Ok? Vou trazer aqui o primeiro ponto, que é dividindo corretamente o texto, a escritura, para nivelamento no grupo de comunhão. Aqui eu cito referências que vão subsidiar a discussão, a resposta às perguntas que eu vou colocar aqui. Primeira pergunta: qual era o quadro anterior à decisão do rei Josias? Está no capítulo 21. Tinha uma situação e agora uma atitude é tomada. Josias, juntamente com todo o povo, toda a liderança de Israel. Segundo ponto: como é impressionante a longanimidade e a precisão do tempo oportuno de Deus, é algo tremendo. Então você vai refletir sobre isso, e aqui tem uma referência que está em 2 Reis 22, de 1 a 13. Então, as respostas vão depender do capítulo 21, do capítulo 22 e do capítulo 23. Outra questão: buscando a face do Deus vivo para receber a direção. É sempre assim, não existe atalho, não existe outro plano, outra alternativa, outra opção. Eu tenho que me quebrantar diante de Deus, buscar a sua face, me prostrar diante dele, reconhecer que ele está certo e alinhar a minha vida em função da sua perfeita vontade. Outra questão, dentro do que nós lemos: arrependimento renova as oportunidades para recomeçar com novidade de vida. Arrependimento traz mudança, transformação, e isso é muito importante, e nós temos o texto aqui de 2 Reis 23, versículo 3. E por último, comprometimento gera ações concretas. Não fica só na conversa, na intenção, mas são atitudes, ações que são desenvolvidas nessa questão do compromisso. Ok? E aqui nós citamos 2 Reis, capítulo 23, aí quase que pegando o capítulo inteiro. Mas fica aí para a discussão do grupo. Ok. Vamos relembrar aqui alguns pontos importantes dentro
daquilo que nos impede de estabelecer um compromisso com o Senhor. Primeira coisa, a gente tem que lembrar da lógica do Calvário. Olhando para Jesus Cristo, para o seu exemplo, para a gente tirar lições importantíssimas. Jesus morreu em nosso lugar. É a primeira coisa que nós temos que prestar atenção, porque é um sacrifício substituto, voluntário, um gesto de amor. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, ele se coloca como oferta diante do Pai. Muito bem, isso é importante, a gente não pode perder o fio da meada para a gente olhar para a nossa vida e qual tem sido a nossa resposta. Então nós fomos comprados do mercado da escravidão, do pecado e da morte. Ele se oferece, paga o preço foi pago na íntegra, não ficou nada para trás, e agora, graciosamente, isso nos é oferecido, e nós recebemos isso pela fé. E o sacrifício de Cristo é único, é perfeito, é eterno. Ele nunca foi feito antes e nunca jamais será feito novamente. Agora, toda a minha atenção é voltada para o sacrifício que ele fez na cruz. E o exemplo que isso traz para mim, o que eu consigo perceber, foi um amor sem medida, uma graça sem comparação, um sacrifício sem limites. Ou seja, uma entrega integral. E é disso que nós estamos falando, e o sacrifício de Cristo serve como exemplo para nós. E foi algo tão marcante que a própria natureza respondeu aos acontecimentos da cruz, né? Terremoto, trevas, túmulos que se abriram, enfim, a cortina do templo que foi rasgada de cima para baixo, tudo isso mostrando a reação da própria criação ao sacrifício de Cristo ali naquele momento. E somente um homem, né, expressou o entendimento daquilo que estava acontecendo, quando ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E o resto parece que estavam distraídos, desatentos, sem entender o que estava acontecendo ali. E a ressurreição de Cristo, porque ele não ficou no túmulo, ele ressurgiu ao terceiro dia, é a prova cabal de que a vitória foi estabelecida para sempre. Uma vitória definitiva e que agora me é oferecida como presente. E eu me agarro a isso, eu me firmo nisso, e isso traz esperança no meu coração. Quer dizer, é a minha resposta agora que faz toda a diferença. Muito bem, e qual tem sido a nossa resposta a uma tão grande salvação? Única, perfeita, eterna, gloriosa, um sacrifício integral. Eu vou ler apenas uma frase de um autor aqui, para resumir tudo isso que nós estamos falando. Te entregastes por mim, meu coração será o teu altar, minha vida eu dou, para viver de hoje em diante, ó Cristo, somente para ti. Uma frase poética que mostra o verdadeiro sentido de tudo isso. Bom, agora entrando especificamente naquilo que o estudo de hoje aborda. O que tem impedido essa minha resposta a um tão grande chamado? Porque a salvação não é só uma questão de não ir para o inferno. É muito mais do que isso. Quando
Deus me oferece a salvação que está em Cristo Jesus, Ele está mudando o chamado, o propósito, o sentido, a identidade da minha vida. É muito mais do que simplesmente ir para o céu. Agora é uma vida consagrada, dedicada, em obediência diante de Deus. É como se eu estivesse entrando no seu exército. E exército, ele existe para fazer algo. Mas, na nossa alma, na nossa mente, nós temos aí medos e distorções que embaraçam a nossa entrega, a nossa consagração diante de Deus. É desses impedimentos que nós vamos estar só citando para não estourar o nosso tempo aqui. Eu vou citar alguns, tem outros, e refletindo com sinceridade diante de Deus que eu percebo onde a minha vida está embaraçada e onde eu preciso investir mais para que a minha obediência ela seja mais intensa, mais genuína e mais profunda nas mãos do Senhor. Primeira coisa que nós vamos abordar aqui: o medo da vontade de Deus para a minha vida. O que Ele pode pedir de mim? Então você fica meio com o pé atrás, como se Deus fosse destruir a nossa vida pessoal. Não, pelo contrário, a nossa vida pessoal só vai encontrar sentido e plenitude obedecendo ao chamado de Deus para a minha vida. Fora da vontade de Deus, eu vou ficar capengando, eu vou ficar me arrastando, achando que eu estou fazendo algo, mas você percebe que não flui, porque a unção, ela depende da entrega, e essa entrega é uma rendição diante da perfeita vontade de Deus. Então esse medo, eu tenho que trabalhar isso, para que isso não seja um impedimento na minha vida. E Deus é muito criativo. Ele consegue imaginar soluções que eu nem consigo perceber, nem imaginar. Então, nós temos que ter essa dependência, essa confiança da graça do Senhor. E Deus não gosta de trabalhar com pessoas que você tem que estar arrastando pela vida, sabe? É como um animal rebelde que você tem que botar o laço e puxar, porque senão não vem. Aquela teimosia, aquela coisa. Não, Deus ele não trabalha assim, Ele trabalha com entrega voluntária, ok? É aquilo quando você se derrama diante do Senhor, aí Ele te leva para as mais altas alturas, coisas que você nunca poderia imaginar. Mas arrastando fica difícil, porque não é assim que Deus trabalha. Outro ponto para nossa reflexão, aqui o medo do que Deus pode tirar da minha vida, pedir alguma coisa, como se alguma coisa fosse tão importante a ponto da gente fugir da presença de Deus. O que Deus pode tirar de mim? Eu estava morto no mercado da escravidão, do pecado e da morte. Ele me tirou de lá. O que Ele pode tirar de mim? Porque foi Ele que trouxe vida para mim. Então, agora, Deus vai trabalhar o meu coração para receber o melhor, a plenitude, a vida abundante. Mas precisa de um coração alinhado para conhecer esse melhor de Deus. Então, não tenha medo. Se Deus pedir alguma coisa na tua vida, provavelmente aquilo é um embaraço, aquilo é uma pedra de tropeço, um laço, e Deus não vai querer que aquilo embarace a tua consagração e a tua rendição. Deus é muito mais inteligente do que a gente pode imaginar. Aquilo que não é bom para mim, Deus fala: olha, é melhor tirar isso, porque não vai funcionar, isso daí vai trazer problema. Eu tenho que confiar que Deus me ama e que Ele tem o melhor para mim. Ok? Outro ponto
que pode embaraçar a nossa consagração é o medo daquilo que Deus pode me negar. São vários aspectos que nós estamos trazendo aqui. Às vezes nós temos sonhos e achamos que uma vida consagrada a Deus, os meus sonhos vão acabar sendo relegados a segundo plano. Olha, na verdade Deus vai trabalhar a qualidade dos teus sonhos, os verdadeiros, os genuínos, aquilo que vai estabelecer um legado de uma vida abundante, de uma vida plenamente satisfeita. Na verdade, Ele não vai roubar os seus sonhos, Ele vai melhorar os seus sonhos. É diferente. Eu tenho que confiar que Deus tem ideias tremendas a meu respeito, né? Para perder essa reserva que a gente às vezes tem com relação ao Senhor. Olha, Deus pode me chamar como casado, pode me chamar como solteiro, pode me chamar como viúvo, não importa, não importa. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe qual é a melhor maneira de trabalhar. Enfim, eu tenho que confiar que Deus tem algo específico para mim, para minha condição, e descansar, porque naquela condição Ele vai produzir o melhor projeto, não é? Eu não sou mais inteligente do que o Espírito Santo, muito pelo contrário, a minha inteligência depende da inteligência do Espírito Santo, para que eu possa entender a grandeza da perfeita vontade de Deus. E não adianta ser obstinado, ficar insistindo no mesmo ponto, resistindo, querendo barganhar algo com Deus, só vai atrasar a obra. Não será algo produtivo. E não, você nunca será feliz desobedecendo a Deus. Nós temos que abraçar isso pela fé. Deus não vai te convencer, ficar provando. Não, Deus Ele fala e você simplesmente crê e toma posse, numa atitude de confiança. Eu creio em Ti. E aí Deus fala, bom, esse cara é um cara legal, porque ele não fica questionando, ele simplesmente confia em mim, e o que eu tenho para ele é o melhor, ok? A mudança da nossa programação mental para entender a maneira como Deus nos trata. Aqui no Salmos 37, versículo 5, tem um versículo muito bacana. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Esse tudo mais é a criatividade de Deus, que é muito melhor do que a minha, e eu tenho que reconhecer isso. Outro ponto importante aqui é medo de perder a independência. Mas independência tem muito a ver com orgulho, com individualismo. Não, agora é na dependência de Deus que eu vou encontrar a melhor versão da minha vida. É o contrário, sabe? Em vez de ficar brigando pelas minhas coisinhas, agora eu quero brigar pelas coisas de Deus. Mas para mim entender as coisas de Deus, Ele precisa trabalhar a minha liberdade, a liberdade do meu coração, para confiar plenamente na sua graça, ok? Outro ponto interessante também que a gente deve refletir, o medo do desconhecido. O que vai ser da minha vida? Deus me chamou, e agora? Como é que vai ser? Olha, Deus sabe o melhor para você, se vai ser em Mogi, se vai ser fora do Brasil, se vai ser no louvor, se vai ser no ensino, na pregação, não interessa, Deus sabe o melhor para você, porque foi Ele que te criou. Então, eu tenho que descansar nessas coisas e prestar atenção, a minha sensibilidade para o agir de Deus, para que o meu alinhamento seja produtivo e Deus possa fazer isso de forma tranquila. Abraão teve essa fé, Ele foi para um lugar desconhecido,
Ele simplesmente obedeceu. Ele não sabia tudo, mas ele confiou. E no percurso da sua vida, Deus foi trabalhando a qualidade do seu coração. E quanto mais Deus ia trabalhando a qualidade do coração de Abraão, Deus ia ampliando a aliança que ele queria estabelecer com Abraão. É o pai da fé. Então vamos olhar para o lado correto. Outro ponto também interessante é o medo de perder a segurança. Olha, viver pela fé é viver numa dependência da graça. Agora, se você quer uma poupança, uma estrutura de sobrevivência na terra, para você depois poder servir a Deus, assim não vai funcionar. Porque você vai confiar nas riquezas, nas estruturas humanas, terrenas, e a sua fé vai ser desse tamanho. Não é? A graça, ela pressupõe a fé. Não adianta, é assim que Deus trabalha e não vai ser diferente na vida de ninguém. Então eu não posso ter medo do futuro. Deus me ama, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe o melhor para a minha vida, Ele sabe o momento certo, porque Deus conhece o meu coração e Deus também sabe o que Ele quer fazer em mim e através de mim. Então eu tenho que viver nessa dependência. Outro ponto, medo das dificuldades. Vou passar fome, não vou ter onde morar, agora como é que vai ser a minha vida? Olha, eu tenho que confiar que na hora certa Deus proverá. Não é assim? Sempre foi assim. Quando você lê a Bíblia, você vê que no tempo certo a provisão de Deus, ela chega. É sempre assim porque Ele é fiel. Outro ponto, medo de ser inadequado. Essa coisa de vítima, isso não é para mim, eu sou fraco, eu sou gago, sabe? Aí você se menospreza, você se acha inferior. Não, Deus tem algo específico para a tua vida. Não existe ninguém inadequado nas mãos de Deus. Pode existir rebeldia, desobediência, teimosia, isso sim, Deus vai trabalhar. Mas inadequado não tem ninguém, porque Deus tem algo para você e é só para você. Ele te fez na medida certa para o projeto que Ele tem para a tua vida. Vamos confiar, né? E não tem nada mais importante diante de Deus. Todas as coisas que nós fazemos são importantes, né? Porque senão a gente vai querer correr atrás daquilo que dá visibilidade, daquilo que traz aplauso. Aí o nosso coração já está meio confuso, porque se Deus me chamou para fazer algo simples, é ali que eu vou ser feliz, e é ali que eu tenho que ser fiel à mordomia que Deus estabeleceu para a minha vida, e é ali que Deus vai ser glorificado. Não adianta querer outra coisa, eu tenho que ser igual ao outro. Não, o outro, que Deus abençoe a vida do outro, mas eu quero conhecer o que Deus tem para mim e vou ser feliz naquilo que Deus tem para mim, ok? Medo de perder o status. Se o status não contribui para a minha vida espiritual, é melhor perder, né? Agora a inteligência do Espírito começa a trabalhar no meu coração. Não adianta nada gastar a minha vida para não chegar a lugar algum e comparecer diante de Deus de mãos vazias. Não, é uma vida desperdiçada diante do Senhor, não vale a pena. Vou servir a Deus quando eu ficar velho. Não, Ele quer o melhor é a nossa juventude, é hoje, é agora. O meu vigor, a minha inteligência, não importa o tempo da tua vida, é agora que Ele quer o melhor da tua vida. Ok, vamos parar por aqui, porque senão o nosso negócio vai muito longe. Mas esses exemplos que a gente trouxe servem apenas como pontos de reflexão para a nossa vida. Pontos cegos a gente tem que eliminar da nossa vida. E eu tenho que contribuir com o trabalho do Espírito Santo. Eu tenho que entender
que eu sou o barro e que Deus é o oleiro, e eu tenho que confiar no trabalho do Espírito Santo. E a cura que Deus vai trazer na minha vida nunca será pela metade, e nunca vai ficar pelo caminho, e nunca será superficial, porque Deus vai mexer nas raízes da minha alma. Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz, e Deus é um Deus de cura, e Ele não foge à luta, Ele vai trabalhar na minha vida. Ok, e qual será a minha resposta? Porque o Evangelho confronta as minhas acomodações, meus medos, minhas inseguranças, porque Deus quer que eu seja um valente nas suas mãos. Eu não posso depender de circunstâncias, eu não posso ficar me agarrando em nada, eu tenho que me agarrar nele, porque Ele é a coluna da minha vida, da minha fé. Então, eu tenho que me alinhar ao plano, ao projeto que Deus estabeleceu para a minha vida. Enquanto eu ficar divagando, justificando, esperando para ver o que vai acontecer, o relógio, eu estou sem relógio, mas o relógio, está passando. E o tempo está indo embora. Mordomia tem a ver com o tempo da minha vida. E Deus vai requerer, cada minuto, cada hora da minha vida, o que eu trouxe para Ele, para a sua glória e para o louvor do seu nome. Ok? Fica aí para a tua reflexão, para a tua meditação. Olha, não falte das reuniões do grupo de comunhão, seja intenso, seja genuíno em tudo quanto você fizer, tenha um coração generoso, receba bem as pessoas, pratique a cultura do voluntariado, da honra, para que a igreja ela seja abençoada. Eu agradeço a você aí pela tua paciência, me acompanhando num estudo tão longo, e conto com você a semana que vem. Tenha uma ótima semana.